Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje é sobre os falsos religiosos. Está em João capítulo 18, dos versículos 12 a 40, que diz: Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, maniataram-no e o conduziram perante Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo aquecido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não comerem, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: Que acusações trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: A nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito?
Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então prenderam Jesus e o amarraram as suas mãos. Cabe lembrar aqui que Jesus se entregou. Não havia necessidade de o amarrá-lo, porque ele não resistiu à prisão. Ele foi por vontade própria. E Pedro nega Jesus 3 vezes e o galo canta como Jesus havia dito. Está nos versículos do 15 ao 18 e depois do 25 ao 27. E Jesus apanha por falar a verdade. No versículo 19 e 24 diz isto: diante de Pilatos, os judeus dizem que não podem entrar no pretório para não se contaminarem para poder comer a Páscoa. E eles dizem também que não podem matar ninguém por causa da sua lei. Olha quanta hipocrisia, quanta mentira, quanta falsidade, e como estes homens eram falsos religiosos. Eles estavam entregando Jesus para a morte através de mentiras. Eles tinham inventado mentiras para prenderem Jesus e o entregarem à morte. Porém, eles não entraram no pretório para não se contaminar e poderem comer a Páscoa. Eles também disseram para Pilatos que pela lei deles, eles não poderiam matar ninguém. É difícil de entender, né? É difícil de entender a maneira como as pessoas agem, com má fé, com mentiras, e querem aparentar serem religiosos que respeitam e seguem a lei, principalmente a lei de Deus. Por isso que é importante, se você frequenta uma igreja, uma religião, você realmente viver na verdade. Por isso que em Mateus 7, Jesus fala que muitos vão dizer no dia do juízo:
Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Por quê? Eram apenas frequentadores de uma religião, de uma igreja, mas não amavam a Jesus e nem a Deus de coração, principalmente a Deus, porque muitas religiões não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador daqueles que creem no seu nome. Pilatos interroga Jesus. E Jesus diz que ele nasceu para ser rei. Não rei apenas desta terra, mas de todo o universo. Ele estava com Deus no princípio. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava com Deus no princípio, como diz João, capítulo 1. E ele diz que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Você tem observado quantas vezes a palavra verdade tem aparecido desde o capítulo 1 de João até aqui? Verdade. E diz também que todo aquele que é da verdade ouve as suas palavras. Aquele que quer viver na mentira, de que quer praticar a mentira, que quer enganar os outros e enganar a si mesmo, ele não vai em direção a Jesus. Ele é apenas um religioso, um falso religioso, porque a verdadeira religião significa religar o homem a Deus. E somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo é a verdadeira religião, porque ele cumpre o significado da palavra religião, que é religar o homem a Deus. Pilatos julga Jesus inocente e tenta libertá-lo, como veremos mais tarde em Atos dos Apóstolos. Pedro fala isso. Porém, os judeus, os sacerdotes e os escribas, e aqueles que estavam ali presentes, escolheram Barrabás, que era um salteador, que significa ladrão de estrada. Escolheram um ladrão ao invés do Filho de Deus. E isto é algo que mostra a verdadeira natureza do ser humano, de escolher aquilo que lhe agrada, que lhe traz benefícios, que está dentro da sua própria vontade, de seus interesses.
escolheram um ladrão ao invés do autor da vida, do Filho unigênito de Deus. E a conclusão está em Mateus 23, 23, que diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então a pessoa vai numa igreja, entrega o dízimo de tudo aquilo que ela recebe, ela faz jejum, ela ora, ela faz tantas coisas, mas esquece dos princípios, dos preceitos mais importantes da lei de Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então acorda antes de você se encontrar diante de Deus, porque você vai dar conta. Você ouviu sobre a verdade, você viu a verdade que é Jesus Cristo, mas você preferiu negar a Jesus, você preferiu escolher os seus próprios interesses. Você se consagrou para participar de uma reunião, mas você esqueceu de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E todos aqueles que buscaram lhe mostrar e lhe pregar a verdade, você perseguiu, inventou mentiras e condenou esta pessoa a situações terríveis. Então acorda, deixa de ser um fariseu, um escriba, um hipócrita e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e coloque Deus, a sua lei, acima de todas as coisas, de até mesmo os seus próprios interesses. Porque novamente vamos repetir, senão o seu destino será o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus demônios. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia. Graças te damos pelo teu imenso amor, pela tua justiça, pela tua misericórdia e pela tua compaixão, Pai, de nos dar mais um dia de vida para que revejamos toda a nossa vida e possamos nos consertar diante de Ti
aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e praticando a tua vontade, Pai. Porque, como Jesus Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Faça, Pai, a verdade existir nas nossas vidas, em nosso entendimento, em nosso coração e em nosso viver diário, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o teu rosto e te dê a paz todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus o permitir. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.